Olá, seja bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E nesse finalzinho de ano, estamos reapresentando algumas edições especiais do programa, debates importantes, análises de assuntos que mexem com o seu dia a dia. Reveja agora o programa em que eu recebi os vereadores Polici Neto, do PSD, e Senival Moura, do PT. Do meu lado direito, ele é vereador pelo PSD, ele preside a Comissão de Finanças. Seja muito bem-vindo, vereador Polici Neto. Obrigado pela presença, vereador. Daniel, a gente que agradece essa oportunidade de vir para esse franco debate, fundamental para a cidade. A cidade sem mobilidade não é uma cidade vivível. E vamos debater um pouco aqui o que foi possível produzir nesse ano, quais os debates que a Câmara participou e o que ela ofereceu de bom e o que não acertou. Legal, para fecharmos o time do Clipe em Eletrônico, ele é vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e ele integra a Comissão de Trânsito e Transporte aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, vereador Senival Moura. Muito obrigado, muito boa tarde. Para mim é uma grande satisfação estar aqui no dia de hoje fazendo esse debate, tratando sobre um tema importante da cidade, que é a mobilidade urbana nessa cidade. Sabemos que é a maior cidade do Brasil, onde envolve cerca de 10 milhões de pessoas que se mobilizam todos os dias para lá e para cá no transporte público, envolvendo aí transporte sobre pneus, transporte sobre trilho. Então, para mim é uma satisfação debater isso um pouco. Legal, obrigado, vereador. Bem-vindo. Olha, você que acompanha a TV Câmara no canal 7 da NET, que está identificado embaixo como canal da Assembleia Legislativa, de 1h da tarde até às 8h da noite, a televisão da Assembleia Legislativa retransmite o que é exibido na TV Câmara São Paulo, tá legal? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou destacar algumas notícias, alguns assuntos. Você aí em casa vai fazer a sua avaliação deste debate. Talvez os vereadores concordem em alguns assuntos, talvez eles discordem em outros. Tá legal? Bem, eu vou começar pela uma notícia que saiu no portal de notícias da Globo, o G1, e por essa razão é que eu digo, tem manchete no ar. Prefeitura de São Paulo cria 5 mil novos alvarás e lança a categoria de táxi preto. O Uber poderia se credenciar, mas precisaria utilizar motoristas com alvará. Eles optaram em não participar. Para concorrer com as novas licenças, o motorista precisará ter o condutáxi. Bem, eu começo essa rodada de análises, de discussão com o vereador Polici Neto. Em meio a essa discussão envolvendo o Uber, a prefeitura criou esse táxi preto. São 5 mil novos alvarás. Você acha que esse número vai dar conta dessa demanda por carros executivos ou essa não é a melhor saída? Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade, né? Toda vez que a gente é pretensioso, às vezes até arrogante, imaginando que só nós temos a solução, a gente erra. A sociedade apresentou uma solução, né? A sociedade vem apresentando muitas soluções para o poder público, não só no Brasil, mas no mundo, apresentando fórmulas com que as pessoas devem se relacionar e se deslocar em cidade. Acerta os países que reduzem a sua carga burocrática e regulamentadora e permitem que a sociedade apresente as inovações que podem melhorar a vida de todos. Não é só a autoridade pública e política que consegue resolver problemas. Ou melhor, na maior parte das vezes, é sabido que nós, autoridades públicas e políticas, às vezes, ao não entender de tudo que fazemos, erramos ao não balancear bem as nossas intervenções. No caso do lançamento dos 5 mil alvarás, é fazer mais do mesmo. Ao invés da gente aceitar a inovação, a tecnologia, a gente vai lá e utiliza a mesma receita utilizada nos últimos 50 anos, que respondeu num certo momento de maneira muito efetiva, com muita qualidade, mas foi perdendo a aderência da sociedade. É incrível como a gente pode, ao avaliar o serviço que vinha sendo prestado por um portal, um aplicativo, Uber, mas podia ser qualquer outro, e que a sociedade aprova, reconhece que é bom, e a gente diz o seguinte, ó, já que é bom, não pode. Esse não é o poder público que a sociedade quer. Esse não é a atividade política que a sociedade quer ver. Afinal, se a sociedade conseguiu encontrar as alternativas para uma vida melhor em cidade, por que a autoridade pública vai dizer não à solução que a própria sociedade produziu? Então, acho que
Nesse caso, objetivamente, tanto Câmara como prefeito, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, fui absolutamente derrotado, fiquei sozinho num certo momento, acho que a gente errou. A gente tinha a oportunidade, sim, de respeitar um pouco mais a sociedade, escutar o que ela está produzindo e permitir que ela continue se articulando e trazendo soluções. Sem dúvida nenhuma, se tem risco, se precisa impor barreiras de segurança, barreiras para que não se criem outros monopólios, sem dúvida nenhuma teríamos que atuar. Mas fazer mais do mesmo não me parece que é solução para uma cidade como São Paulo. Daqui a pouco eu quero, inclusive, comentar com o senhor e falar sobre possíveis soluções. Vereador Senival Moro, o senhor votou diferente do seu colega Polici Neto. Sim. Qual é a sua avaliação, então? A minha avaliação é o seguinte: primeiro tem que deixar claro que isso é uma demanda da cidade por novos alvarás. Eu, por exemplo, apresentei um projeto no ano de 2009 autorizando o Poder Executivo a revalidar na cidade de São Paulo cerca de 5.800 alvarás de taxista, porque é uma demanda reprimida que já há na cidade, tanto do ponto de vista de demanda de pessoas que precisam do serviço taxista, que é um bom serviço apresentado na cidade, como também de demanda de quem opera o serviço. Há uma demanda muito grande. Eu estou aqui há alguns anos na Câmara Municipal. Dentro desse período, sempre atuei na Comissão de Transporte da cidade, onde nós debatemos por inúmeras vezes esse problema na cidade de São Paulo. Então, vários taxistas recomendando, reivindicando mais alvará na cidade. Então, eu acho que essa decisão foi acertada, em que pede ser um táxi luxo, um táxi preto, uma nova modalidade, mas, de certa forma, atende. E quero, assim, só para contrariar um pouco com o novo vereador Polici Neto, nós realizamos aqui na Câmara Municipal inúmeras audiências públicas. O vereador Polici Neto acompanhou algumas delas, justamente tratando esse assunto da Uber na cidade de São Paulo. Agora, veja bem, estão cometendo um serviço irregular na cidade de São Paulo, que é a Uber, via esse aplicativo, sequer apareceram para debater, se defender e dizer qual que era o real interesse deles durante todo esse tempo. Não apareceram. Fizemos audiência pública que eu presidi, convidei-os para participar, convidei um diretor lá, acho que é um diretor do aplicativo Uber. Daniel Mangabeira. Daniel Mangabeira. Ele até apareceu em uma audiência pública onde se inscreveram 16 munícipes, fizeram uso da palavra, falaram, ele estava presente, ele não se inscreveu para se defender, ou seja, para dizer que não havia interesse, no meu ponto de vista, tá certo? E discutimos por diversas vezes e eles sequer apareceram alguém da Uber para dizer, olha, nós estamos aqui, nós precisamos operar, nós queremos que seja desse jeito, a sugestão nossa é que seja dessa forma. Sequer eles apareceram aqui para usar o microfone da Câmara Municipal, que era o foro adequado para debater isso, não apareceram. Nós instalamos uma comissão de estudos, que nós estamos discutindo justamente a Uber novamente, os problemas da cidade, os taxistas, etc. e tal. E convidamos novamente, convidamos o doutor Mangabeira, o nome dele, acho que é doutor Daniel Mangabeira. Daniel Mangabeira. Isso. E eles confirmaram que vão participar na próxima semana dessa audiência pública. É pela primeira vez que eles vão vir aqui poder se manifestar, falar na audiência pública e dizer o interesse deles. E até ter a oportunidade de dizer por que eles acham que essa modalidade não atende, não contempla a ansiedade da categoria que ele defende. Mas, do meu ponto de vista, acho que a Prefeitura está fazendo uma coisa que é justa. Não contempla eles, mas contempla outros. Legal. Então, vereador... Eu acho que tem uma questão importante. Pois não. O meu colega Senival foi muito preciso, né, em dizer que os taxistas demandavam mais alvarás. Eu não tenho dúvida disso. O problema é que a cidade não demanda alvará, a cidade demanda serviço. E a gente limitar o debate do serviço que a cidade quer com o modelo oferecido pelos alvarás é um grande erro. Porque a gente vai lá e já diz que a solução do problema é usando a mesma receita que não resolveu os problemas de transporte e mobilidade na cidade até hoje. Então, a cidade demanda novos serviços. Isso não quer dizer que eles têm que ser via alvará. Isso não quer dizer que o modelo que está implantado até hoje, que a gente tem tantas críticas, a gente critica tanto que a forma de distribuição dos alvarás não foi preciso, o MP questiona, nós mesmos achando que tem um excesso de alvarás, às vezes na mão de frotistas. Então, a gente já vê que não é um modelo que deu certo, e ao invés da gente corrigir essas falhas,
interpretando novos modelos que foram A apresentados. cidade tem que pensar em alternativas. Tem que pensar nesse serviço que a cidade está demandando, não é colocar mais alvará. Muitas vezes, colocar mais alvará é você dar mais comida para aquele que já está pesado demais. Eu acho que a gente errou aí, né? Ainda mais oferecer um serviço que é 25% mais caro, no momento que a gente está discutindo ser mais eficiente. Então, o esforço que a gente tinha que fazer é como a gente pode tornar esse serviço mais barato, como ele pode ser mais competitivo, como que o cidadão, ao escolher, pode ter certeza do custo final daquele serviço que vai ser para ele prestado. Então, a gente tinha desafios que não foram respondidos ao colocar mais 5 mil alvarás. O que foi falar assim, ó, eu sei que tem um problema, mas deixa eu colocar mais 5 mil alvarás, porque aí os taxistas param de fazer barulho circunstancialmente. Mas a resposta que é para o cidadão e para a cidade não foi dada. Foi dada a resposta para uma categoria. Aqui não se trata de debater categoria, eu estou aqui para discutir a cidade, o serviço e o cidadão. Sem dúvida nenhuma, respeito, gosto do serviço que é prestado por um volume não pequeno de taxistas, mas acho que aqui estava no momento de a gente discutir algo que está para cima da categoria. Está para o cidadão, está para o serviço prestado à cidade. Ao banir aplicativos do sistema de transporte individual, ao proibir transporte gratuito, a lei vai lá e diz o seguinte: se uma empresa quiser contratar o serviço para transportar gratuitamente, individualmente, alguém que vai para uma festa ou para um evento, está proibido, só pode fazer isso para táxi. Eu ainda não vi no sistema público legal algo que proteja tanto monopolicamente algo como isso, que não é bom nem para hoje, nem para o futuro. Então a gente precisava abrir um pouquinho mais, permitir que a concorrência acontecesse, a livre iniciativa, porque aí ia ter alternativas mais desejadas pela sociedade. A sociedade dizia o seguinte: não, eu vou usar o táxi aqui, eu vou usar o Lyft ali, eu vou usar um outro aplicativo acolá. Então, essa é a questão, a gente dá o direito à população de escolher. E aqui a gente não deu. A gente foi lá e falou assim: não, vai continuar tudo do jeito que está. Então o debate não acaba aqui. Lógico que não, mesmo porque os aplicativos não estão proibidos. O que está proibido é o sistema Uber. Os taxistas usam outros meios de comunicação, 99, Easy Taxi, etc. Então, os aplicativos são permitidos. A Uber é que não é permitido da forma que eles estão operando na cidade. Aí é que está o grande problema. O problema, nós estamos discutindo a mobilidade urbana, eu acho que tem um pleno acordo com o novo vereador Paulo Cineto. Agora, nós estamos discutindo também o problema Uber, que foi citado aí. A mobilidade urbana da cidade envolve uma série de fatores que é importante a gente discutir, é fundamental. Por exemplo, a prefeitura agora acabou de anunciar a licitação de credenciamento dos transportadores escolares, que faz parte da mobilidade urbana da cidade de São Paulo. É uma coisa importante, sabe? É uma decisão importante, depois de cerca de 7, 8 anos de batalha, aí, conseguir fazer uma licitação dessa modalidade, de tal importância, pelo sistema de credenciamento. Porque outros sistemas, outros modelos foram tentados e não deu certo porque houve manifestação contrária, impugnação de edital, etc. e tal. A gestão anterior tentou por 2 vezes, não conseguiu, e agora, por fim, eu acho que vai dar tudo bem, que é uma modalidade nova, que é um sistema de credenciamento. Acho que é uma forma totalmente democrática de inserir todos no segmento. Tá, eu acho importante, para a gente encerrar esse capítulo da discussão, falar em alternativas. É discutir também um sistema de caronas, vereador Paulo Cineto? Acho que é essencial, né? Quando o Senival fala que a gente tem que discutir a mobilidade é discutir qual a capacidade instalada que nós já temos e discutir o volume de recursos que nós temos para investir, para ampliar essa capacidade. A gente tem visto que o governo do estado tem uma dificuldade muito grande de ampliar a rede de metrô e trens, né? CPTM e metrô. Sempre se anuncia que é muito caro, as desapropriações são muito difíceis. A própria prefeitura também enfrentou e enfrenta dificuldades gigantescas para conseguir oferecer uma linha estruturada, linhas estruturadas e, portanto, uma rede estruturada de transporte sobre pneus, portanto, aquilo que são os corredores. A gente mal conseguiu terminar os corredores que estavam projetados ainda no período do governo anterior e é difícil, porque é difícil o financiamento, é difícil as desapropriações, então não são tarefas fáceis. Só que quando a gente olha para a circulação na cidade, nós temos próximo de 15 milhões de viagens individuais nos carros
que transportam cada carro, em média, 1,4 passageiros. Portanto, ele tem 3,6 passageiros que deixam de ser transportados todos os dias nessas viagens. Estamos falando aí coisa da ordem de 30 milhões de assentos vazios, que a gente joga fora todos os dias. Quando a gente foi lá e falou que os aplicativos não podem ser utilizados em viagens individuais, essas 30 milhões de vagas ociosas, que a gente já pagou o combustível, já pagou o carro, já pagou o IPVA, a gente fez elas desaparecerem. Só que elas continuam onerando a cidade. Então a gente gasta com 30 milhões de viagens dia que ninguém usa. E quem poderia colocar mais gente dentro desses carros? Os aplicativos que os vereadores baniram quando votaram para proibir o Uber. Proibiram o Uber, mas jogaram fora 30 milhões de viagens já pagas. Será que é razoável a gente jogar isso? Né? Cada 0,1, né, se é 1,4 passageiros por carro, cada 0,1 que a gente conseguisse aumentar, então em vez de ser 1,4 passageiros, fosse 1,5, 1,6, cada 0,1 são 100 mil carros que você tira da rua. Então os aplicativos são fundamentais para você estimular viagens que se sobrepõem. Só para citar um exemplo, Tel Aviv, em Israel, lançou o aplicativo para isso, para sobrepor viagens. Sobrepor a viagem que eu faço no meu carro, que você faz no seu carro, que o Sinival faz no carro dele, e anunciava o quanto você economizaria. Então, você recebeu uma mensagem, o WhatsApp que produziu esse aplicativo para Tel Aviv, e aí, como que isso acabou por acontecer? Eu, gerador do sistema, anunciei qual a economia que cada cidadão teria. Vai economizar $200, $220, $230. Então, o Waze, eu falei o WhatsApp, mas o Waze que fez essa oferta, reduziu os congestionamentos no pico na cidade de Tel Aviv em 17% no primeiro mês. Então, no primeiro mês, para se economizar $200, $300, o que aconteceu? A população se encaixou numa regra oferecida por um aplicativo de transporte individual. Porra, se temos 30 milhões de lugares vagos nos carros, como que a gente pode banir o aplicativo que pode reduzir os congestionamentos, melhorar para o táxi, melhorar para o ônibus, sem investir R$1? Aqui estamos falando de inovação, de criatividade, de tecnologia, contra aquilo que a gente não acertou. Então a gente foi lá e baniu o aplicativo. Ao banir o aplicativo, tiramos também essas possibilidades. Então estamos discutindo com muita força, quero inclusive pedir o apoio do vereador Sinival, que eu sei que é muito sensível a essa questão, da gente dar espaço para o debate, para a tecnologia, para isso que é a nossa capacidade instalada, que pode ser melhor aproveitada, porque melhora para todo mundo. Se a gente tiver mais gente dentro dos carros que já estão em circulação, a gente vai ter menos carros circulando e, portanto, menor congestionamento, melhor para o ônibus, melhor para a bicicleta, melhor para a cidade, para a respiração, para tudo. Então, um pouco dessa linha que eu acho que a gente tem que peregrinar. Vereador Sinival Moura, a tecnologia veio para ficar, não dá para brigarmos com a tecnologia. Agora, uma adequação aqui, outra ali. Como você enxerga a tecnologia para ajudar a mobilidade urbana nos próximos anos? Então, eu tenho certeza que não é o objetivo de nenhum vereador aqui nessa casa banir a tecnologia, pelo contrário, nós queremos inserir a tecnologia é a pauta do dia e nós queremos. O que houve é que a Uber se recusou a discutir, a debater. A Uber pode até ter chegado aí em um gabinete ou outro, ter discutido internamente, ela não veio para debater com ninguém. Eu reitero aqui, não participou de audiência pública, foram convidados. O gabinete do vereador Sinival Moura, que presidiu algumas audiências, estendi convite, outros vereadores estenderam convites, porque eu acho que nesse momento nós temos que até ouvi-los para entender o objetivo deles. Isso todos os vereadores aqui, o Paulo Sineta acabou de dizer, todos nós queremos o quê? Justamente é inserir cada vez mais a tecnologia, porque a tecnologia é o futuro de todos. Isso aí é sem dúvida. Nós não banimos nenhuma espécie de aplicativo. A Uber, na verdade, na lei a gente baniu todos, não só a Uber, senão a gente Uber, não consegue contar para quem está nos assistindo o que aconteceu. Não pode usar nenhum aplicativo do transporte individual de passageiros. A Uber porque está operando de uma forma irregular. Sim, vamos deixar claro, a Uber está operando de uma forma irregular. Quando a gente convocou a Uber a participar, a gente já trabalhava num projeto que era banir a tecnologia. Então, o projeto proibia o uso de aplicativos. Então, a gente chamou a sociedade a participar de um debate com a gente, que partia do seguinte pressuposto. Eu vou proibir o uso de aplicativos. Você chamou a sociedade, só veio uma parte da sociedade. Sim, mas a gente já ficou um debate míope. Sim, mas a gente partiu do pressuposto, porque o outro interessado não apareceu para debater. Sim, mas a gente partiu do pressuposto seguinte, o projeto já tratava de proibir o uso de aplicativo. A gente não chamou a sociedade assim, me tragam as inovações, tragam as questões que vocês acham que podem contribuir. A gente chamou a sociedade para debater com a gente o seguinte, o nosso projeto é
proibir aplicativos do sistema de transporte individual. Então a gente não chamou a sociedade para debater alternativas, a gente chamou para debater que a gente ia excluir, proibir e banir. Então a fórmula do debate, ela já foi montada de forma a defender um grupo corporativo. E não estou dizendo que ele não deixa de ser defendido. É que a gente não pode dizer que esse ou aquele não quis vir, porque a gente já disse para a sociedade que o projeto que a gente tinha aqui e quem ia levar a voto depois de X dias era um projeto que proibia o uso de aplicativos. Não, foi isso que aconteceu. Neto, não é isso, mesmo porque era uma audiência pública e todos tinham a oportunidade de se defender. Eles não fizeram isso. Mas ela foi convocada para um projeto que bania aplicativo. Não, foi convidado para uma audiência pública, em que pese para falar sobre o projeto, mas poderíamos também defender, porque muitos vereadores, inclusive, eu vou falar por mim, eu sempre achei que é importante que tenha a Uber. Agora, é importante ter, desde que eles também tenham o interesse de se regulamentar. Perfeito. Não dá para manter eles para bani-los. Eu estou chamando você assim, eu ponho uma forca e te chamo assim, vem, porque avaliação, se você não sentar do lado da forca, você não pode nem debater com a gente. Não sei se essa é a melhor forma de debater. Olha, vereador Ricardo Yang, junto com Vossa Excelência também defendia, outros vereadores, eu inclusive dialoguei um pouco com o vereador Ricardo Yang nessa linha, de a gente ir com entendimento. Infelizmente, os maiores interessados não apareceram. O maior interessado é o cidadão. O maior interessado é o cidadão que vai ter mais oportunidade. O cidadão também não apareceu, porque a audiência pública, nós não falamos, olha, só vem aqueles que são interessados. Sim, Senival, a gente estava diante de um processo de agressão violenta dos taxistas a quem usava o Uber, aos motoristas do Uber. Então imagina só, eu estou diante do seguinte cenário, motorista é tirado de dentro do carro e é espancado. Usuário de Uber é retirado dentro do carro e é espancado. Aí eu chamo a sociedade para debater. Chega aqui, você tem 100 taxistas morrendo de vontade de acertar mais um. Você acha que alguém vai se dispor a isso, Senival? Então a gente tem que ser muito autêntico e muito original. Eu sei que não era essa a vontade de ninguém, mas esse foi o resultado que a gente produziu. Eu quase fui pego de porrada na entrada da Câmara aqui da casa, porque era um dos defensores do quê? Da livre iniciativa, da possibilidade de a gente ter mais alternativas. Isso eu estou falando para alguém que está à disposição de fazer um enfrentamento, como sempre estive. Que cidadão que vai vir aqui brigar por algo que ele não sabe nem o que é? Qual a razão disso? Então, a gente pautou o debate fazendo com que tivesse vilão e bandido nesse negócio. E não tinha. Era um debate de quais as soluções para a cidade ser melhor. Se você não vai se defender, fica muito mais vulnerável ainda. Não, mas não aí é que tá é fácil acusar não quando tem eu não tenho ninguém para defender. Não tem acusação, é um debate de ideias de Cadê o direito da ampla defesa? Porque, veja bem, eles não vieram, aí é que está o problema. Quando você convida uma audiência... Hoje nós vamos ter uma audiência pública lá no céu... Sapopemba. A audiência pública, todos os interessados têm que ir lá. Agora, olha, eu defendo que o monotrilho tenha mais investimento, etc. Mas não vou lá defender, tá certo? Vai ter um punhado de gente lá que vai estar criticando o monotrilho. Então, tem as pessoas que são interessadas nesse projeto monotrilho, tem que ir lá para defender. Se não vai defender, não tem como você debater. Foi o caso da Uber, eles tiveram oportunidade. Esse doutor Daniel Mangabeira, ele não quis defender a categoria que ele defende, o aplicativo, a empresa dele, sei lá o que é. Ele não veio aqui para defender. Tem que registrar isso. Senão vai ficar... Que é o seguinte, eles vieram, igual o Paulo Neto acabou de falar, e foram aqui, de certa forma, escorraçados da Câmara Municipal. Não foi isso. Ninguém veio aqui para agredi-los. Obviamente que havia os interesses, categoria de classe, que obviamente que luta e que tem o seu interesse. Que havia preocupação. Eu até usei essa expressão, eu usei uma expressão lá de 2002, 2003, quando houve um enfrentamento com o mesmo segmento, taxistas e pirueiros. Que o presidente do taxista, o sempre vereador Natalício Bezerra, dizia o seguinte, os pirueiros vão tomar o lugar dos taxistas. Eu sempre disse para eles que não havia essa menor possibilidade, porque havia espaço para os dois. O perfil de um usuário do sistema de transporte público é um, o perfil do usuário do taxista é outro, completamente diferente, então não havia essa possibilidade. De canibalizar lógico que não, a categoria. A menor condição. Hoje está aí os dois da mesma forma, hoje também tem espaço para Uber e tem espaço para o táxi, para operar com os aplicativos, cada um com a sua modalidade. Vereadores, estamos chegando ao final do programa, naturalmente esse é um tema que nós poderíamos certamente ficar por 2, 3 horas e teríamos ainda muito assunto, mas chegamos ao final do nosso clipe em eletrônico, mas ainda dá tempo das considerações finais de cada vereador. Vereador Paulici Neto, obrigado pela sua participação, mas gostaria que o senhor fizesse uma saudação final ao nosso público e falasse
fizesse um prognóstico para 2016, no que se refere à mobilidade urbana, limites de velocidade, ciclovias, fechamento de ruas e as faixas de ônibus. O que podemos esperar em 2016? Acho que é chegado o momento de a gente começar a juntar uma série desses programas que vêm sendo lançados nessa gestão e nas gestões anteriores, dentro de um grande sistema de deslocamento da cidade e mobilidade dentro da cidade. Então, a gente tem como carro-chefe o transporte público coletivo, que infelizmente na cidade de São Paulo parte é tocado pelo Estado e parte é tocado pelo município. Então, a gente tem metrô, CPTM e MTU na mão do governo do Estado e só a SP Trans na mão do município. Lembrar que 1/3 de toda a circulação da cidade está na mão dessa área, né? Essa área, o transporte público coletivo responde por 1/3 de todas as viagens que a cidade realiza. E tem um outro terço que é respondido pelos carros individuais e tem um outro terço, e esse, na minha opinião, o mais importante, que é o não motorizado. Quem usa a sua bicicleta, eu sou um usuário contumaz da bicicleta, é quem faz a sua caminhada, portanto faz deslocamentos a pé e que muitas vezes não foi visibilizado. O prefeito Haddad acerta ao debater e colocar em pauta muito efetiva a questão da bicicleta, acerta ao trazer de volta o programa de proteção máxima ao pedestre, que vinha sendo implantado entre 2011 e 2012, teve uma interrupção em 2013 e o começo de 2014, agora volta com bastante entusiasmo. Então, me parece que a condução dessa solução é reduzir o uso do carro. Mas reduzir o uso do carro tem que ter políticas públicas muito efetivas. E o uso de aplicativos para usar essas vagas vazias nos carros é fundamental, né? A gente já tem exemplos mundiais que isso avançou e a gente tem que pegá-los. E isso fará com que o viário da cidade, que está saturado hoje, deixe espaço para aquele que transporta com maior eficiência, eficácia e efetividade, que é o transporte público coletivo de massa. Se a gente tiver essa perspectiva, a gente acerta. Então, o ano que vem, na minha opinião, já que também é um ano eleitoral, é um ano muito positivo, porque tanto o atual prefeito como os candidatos terão que elaborar propostas que apontem para a solução de algo que hoje é o maior problema da cidade, que a cidade se engarrafa, a cidade gasta muito dinheiro. O professor Marcos Sintra anuncia que a gente consome 50 bilhões de reais por ano com os congestionamentos, portanto, valor igual ao nosso orçamento. E para isso a gente tem que enfrentar, porque não dá para cada real que se arrecada, a gente jogue fora com os congestionamentos e a gente tem que usar muito da nossa inteligência. Muito obrigado por sua participação, viu, vereador? Agora eu peço a saudação final do vereador Senival Moura. Quais são os desafios quando a gente fala de mobilidade urbana para São Paulo para o próximo ano? Olha, os desafios estão colocados, são muitos, especialmente para o próximo ano. Trata-se de ano de eleição, a eleição que vamos eleger novamente, reconduzir o prefeito, eleger novo prefeito, novos vereadores. Os vereadores também vão disputar a reeleição e eu tenho certeza que vão trabalhar e todos têm proposta. Agora, o Poder Executivo é que tem a competência de apresentar para a cidade de São Paulo um programa de mobilidade urbana que dê conta do tamanho dessa cidade. E tratando-se do transporte massa, que é o transporte sobre trilhos, que eu diria que esse é que tem que ter um planejamento especial para poder dar conta que são muitas pessoas que dependem desse sistema de transporte. Infelizmente, esse transporte, ao longo aí de 30 anos na cidade de São Paulo, recebe pouquíssimos investimentos. Se nós levarmos em consideração outras cidades do mundo que começaram-se a construir o transporte sobre trilhos, na mesma época que a cidade de São Paulo, estão infinitamente na frente, anos-luz à frente. Cidade do México, por exemplo, quase 400 quilômetros de metrô. Cidade de São Paulo começou na mesma época com 70 quilômetros de metrô, ou seja, falta de investimento total, falta de planejamento, né, da cidade, dos governos, aí todos, envolver todos os governos, que deixaram de investir no transporte de massa, que é o caso do metrô. O transporte sobre pneus é um transporte complementar, é um alimentador que leva o passageiro até o metrô e que hoje faz justamente a situação inversa. O transporte sobre pneus é quem transporta muito mais que o transporte sobre trilhos. É uma coisa inacreditável, mas por quê? Anos e anos deixaram de fazer o investimento adequado. Hoje, quem paga isso? A conta hoje é a população. Então esperamos que os próximos anos tenham planejamentos adequados, que de fato atenda à necessidade do trabalhador da cidade de São Paulo, fazendo com que cada vez mais as pessoas deixem o automóvel para migrar para o transporte público. Vereador Senival Moura, do PT, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Volte mais vezes ao Clipe Eletrônico e à TV Câmara São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado, vereador Paulice Neto, do PSD.
A gente que agradece. Infelizmente, nós não temos mais tempo. O Clipe Eletrônico de hoje fica por aqui. Você continua com a programação da TV Câmara São Paulo. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.